Oi mães, tudo bem? Eu estou aqui com a Gabriela, que é psicóloga e especialista em sexualidade, para me ajudar, para ajudar vocês em assuntos que ainda são tabus para a gente hoje em dia. O primeiro deles é sobre a masturbação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí, Gabriela, quando o adolescente começa a se masturbar? Então, assim, a partir do momento que eles começam a entrar na fase da puberdade, isso naturalmente vai acontecer. Eles vão desenvolver essas vontades, vão começar a olhar mais para o próprio corpo. Então, isso é numa média de 13 a 14 anos que vai acontecer. Falando sobre masturbação, vamos falar um pouco sobre pornografia, que ainda é muito procurado também. Quando a gente vê que o adolescente está vendo pornografia ou está vendo muito, como reagir? Como os pais devem fazer? Eu acho que a gente tem que ter uma conversa, nesse caso tem uma conversa. Talvez, infelizmente, se você ainda não iniciou uma conversa sobre sexo com teu filho, essa vai ser a hora. Talvez vai ser também um motivo para entrar nesse assunto. Eu sei que para alguns pais pode parecer ruim ou não ser uma coisa legal ou ficar desesperado, mas qual que é a minha dica? Pegue essa ansiedade toda, ou essa frustração, né? Não sei o sentimento que vai gerar, e tenta conversar com o teu parceiro, com o marido ou com a tua esposa. Olha, o que a gente vai fazer sobre isso? Nessa hora, essa ansiedade já vai diminuir. Pra gente não chegar no adolescente já atropelando as coisas, ou brigando, ou sendo muito invasiva. Porque é uma intimidade deles. Apesar da gente não gostar da ideia deles consumirem tanto, nesse caso que a gente está falando, de consumir muito, mas é importante a gente saber que é uma intimidade deles. Então, entrar no assunto de uma forma delicada. Olha, filho, é importante que você tenha limites para isso, eu sei que você está na idade, e entrar nesse assunto para que haja um equilíbrio. De forma alguma reprimir isso, porque primeiro que é muito difícil reprimir hoje em dia com a tecnologia. E assim, que é natural que vai acontecer, a gente já sabe. E até que ponto então nós pais devemos proibir ou estimular isso? Como que funciona essa relação agora? Sim, então assim, nem estimular e nem proibir. Eu acho que deixar a ideia do equilíbrio sempre o equilíbrio. Olha, filho, você vai receber isso, você vai consumir isso. Até porque hoje vem tudo, né? Vem no WhatsApp, não precisa nem quase ficar lá buscando. Isso. Né? Vem Mas, tudo, filho, você não precisa necessariamente ver isso todo dia, o tempo todo. Tenta dar uma equilibrada nisso. Aí a gente pode entrar, assim, em vários assuntos, por exemplo. Isso não é a realidade, sexo não é bem isso, sexo é um outro tipo de relação. Para que a gente também não influencie, hoje em dia tem uma ideia muito errada dos adolescentes que sexo é isso que eles veem na internet. E aí cria-se uma ideia de que sexo é isso. Sexo vai ser naquelas posições, ou as meninas vão ter aqueles corpos, os meninos vão ter todo aquele corpo, enfim, tudo isso pode gerar. Porque querendo ou não, essa fase de mudança também no corpo, a menina fica mais peituda, mais bunduda, o menino compara o tamanho do pênis com amigo, é essa fase agora, né? Isso. Então assim, isso também pode ser cruel, né? Porque a autoestima deles estão ali, então talvez vincular o sexo com um sentimento, né? O pai talvez passar isso, que é diferente de tudo aquilo que tá vendo, né? Que é corpo. Isso é muito importante, mostrar isso. Olha, filho, isso vai acontecer, tudo bem, você pode se divertir com isso ou ver isso, mas existe um limite, né? E aí eu acho que entrar nessa conversa. E o segundo tema é a primeira relação sexual, né? Tanto do menino quanto da menina. Geralmente tem uma média, Gabriela, de quando isso acontece? Assim, a média que eu ouço, na minha experiência aqui no consultório, é uma média de 16 anos. Por quê? Vai até mais, 18 ou mais, ou até antes. Tem casos que estão acontecendo antes, porque estão começando a namorar antes e às vezes acaba acontecendo ali pelos 15 anos também. Ainda tem essa faixa etária. E você acha assim que ainda hoje tem mais, os meninos começam primeiro a vida sexual, as meninas estão ainda mais tarde ou não tem? Não necessariamente. Disso, não necessariamente. Às vezes as meninas começam mais cedo, ou porque elas já se sentem mais preparadas para isso, elas começam a namorar mais cedo, ou não é, isso acaba não sendo uma regra. E por que ainda a maioria dos adolescentes escondem dos pais?
Porque é uma intimidade, né? Às vezes eu costumo dizer aqui no consultório que o que desenvolve uma disfunção sexual? Basicamente tem 3 bases que elas estão envolvidas e uma das principais é o tipo de educação que essa criança, que hoje é um adulto, teve. Que ela pode ser muito reprimida, por exemplo, olha, sexo tem que esperar, ou não é tão bom, ou não se fala nada sobre isso. Então, se minha mãe nunca falou sobre isso, como que eu vou contar agora isso pra ela? Né? Tem uma fantasia de que a mãe pode expulsar de casa, pode ficar muito brava, que pode proibir o namoro, se for o caso de um namorinho ali, que a mãe confiou esses adolescentes a namorarem, ela tem medo que esse namoro acabe. Então pode acarretar uma série de coisas que o adolescente tem medo, então acaba que eles dividem com os amigos e não conseguem dividir com os pais por uma dificuldade de comunicação. Tá, e vamos colocar outro caso agora. Se o adolescente chega e fala, pai, eu já transei, ou mãe, eu já transei, e agora? O que a gente faz nessa hora? Aí nessa hora a gente tem que segurar, né, a ansiedade de fazer cara de paisagem e falar, você quer conversar sobre isso? Vamos conversar sobre isso. Eu acho que nem, nossa, que legal, que incrível, que demais. Não acredito. Ou também, não acredito, você vai ficar de castigo a partir de agora. É isso, é acolher. É exatamente isso. Talvez nessa ideia a gente entra numa culpa de por que você não me contou? E aí gera uma culpa e uma angústia, né, nesse adolescente. Então, melhor não. Melhor é falar, tudo bem, você quer conversar sobre isso? Eu vou falar sobre isso, porque, querendo ou não, independente da crença das pessoas, a primeira vez sexual, ela tem que ser um marco. Não vamos tratar também a primeira vez, banalizar essa sexualidade como, tá, legal, ou vamos ignorar, ou, enfim, não. Ela tem que ser tratada como algo importante na vida da pessoa, sim. Eu acho que o adolescente vai aprender dali, né? Sim, ele vai aprender a partir daí. E vai ter muitas dúvidas a partir dali também, né? Então, a partir dali, se você abrir essa brecha e falar, vamos conversar sobre isso, aonde que foi insegurança, como que aconteceu isso, me conta. E não necessariamente parecer um amigo, me conta tudo, porque pode inibir. Então, o adolescente vai ficar à vontade e de umas próximas vezes, ou no geral no relacionamento, ele vai se abrir bem mais. Porque ainda é diferente, né? Pra menina, talvez a menina ainda conte pra amiga de maneira mais tranquila. Os meninos ainda é mais natural, né? E aí, já transou? E aí, não é? Eles falam entre eles com mais naturalidade. A menina ainda faz um pouco... Romantiza um pouco mais, né? Mas às vezes na hora de falar com os pais talvez seja diferente daí. Às vezes, para os meninos, em alguns casos ainda hoje, para o menino é praticamente esperado que ele perca a virgindade nessa fase. Exatamente. E tudo bem, mas para a menina ainda não. Então, como eu digo, em alguns casos, algumas famílias, para as meninas ainda não é esperado que ela perca a virgindade. Então, talvez ela tenha uma trava para falar sobre isso. Acho que vamos falar sobre gravidez precoce, que ainda ocorre muito, né? Sim. Infelizmente, que talvez a primeira relação, a adolescente não está preparada, o menino nem a menina fica grávida. Então, assim, quando o adolescente vai ter a primeira relação sexual, com quem ele deve se preocupar? Ele deve se preocupar principalmente com a segurança no geral. A palavra seria, essas primeiras vezes, né? Com a segurança no geral. Com a segurança do próprio corpo, com a segurança aonde eles vão ter essa primeira vez, porque às vezes adolescente não tem muito aonde ir. Exatamente. Então, assim, se preocupar com a segurança no geral. Porque tudo está envolvido nessa primeira vez. Né? Como que vai ser se você está se sentindo bem, está se sentindo confiante com essa pessoa que você decidiu ter essa primeira vez. E preocupado se essa pessoa está se prevenindo, se você está se prevenindo. E a segurança do ambiente que vocês escolheram ter essa primeira vez. E a história do significado. Senão passa a ser uma coisa meio sem significado, banalizada, que foi ali no meio da rua, escondido, rápido. E aí, como que essa pessoa vai desenvolver a sexualidade a partir dessa primeira vez? Parece que não, eu costumo falar. Para algumas pessoas isso é só um fato. A partir dali se desenvolve, mas para algumas pessoas esse fato desenrola uma vida sexual por muitos anos. Quando a gente fala de relação sexual, eu acho que a gente já tem que ligar isso à camisinha. Sim. Como que a gente faz? Como nós pais podemos reagir nisso, né? A gente oferece a camisinha, a gente espera para ver se ele está pedindo ajuda ali. Sim. A gente mostra como usar uma camisinha? Eu acho que o primeiro,
se a conversa sobre sexo ou sobre tudo começar desde o início, lá como a gente já conversou, no começo da puberdade, da masturbação, vai ser muito mais fácil quando ele começar a namorar, quando você começar a perceber que eles estão saindo, assim, saindo, voltando de madrugada, que você fala, ah, tem alguma coisa aí a gente pode sim oferecer e vai ser muito tranquilo. Você vai falar, olha, filho, bota na tua carteira, filha, coloca na tua bolsa e talvez não mais que isso. Porque às vezes a gente fala pensando no filho menino, não na filha menina, né? Fala, ó, leva aí, o pai já fala, não, carrega isso aí, mas a menina também. É, e se ela vai pra uma relação que o menino que tá com ela, que o garoto que tá com ela não tem, ela já consegue, e aí fala, não, tudo bem, mas eu tenho e dá continuidade. Né? Mas a ideia é o seguinte, que você pode dar a camisinha e perguntar, você sabe usar, até numa forma mais engraçada, dinâmica, você precisa de ajuda pra usar. E aí, provavelmente, eu acredito que eles vão falar que não, deixa que eu me viro. Já sabe tudo. Ou se você quiser mandar alguma coisa pelo WhatsApp, uma dica, algum vídeo, assim, entrar só no assunto. Mas eu acho que só de entregar já é ótimo, já é um grande passo. É, porque eu acho que tem que estar ligado a isso, né? Isso, tem, porque daí evita essa questão da gravidez indesejada, essa gravidez da adolescência, que é o que você falou. Parece que não, mas ainda existe bastante casos. Em muitos casos. E pela inconsequência, aí entra sempre aquela história, nossa, mas hoje em dia tem internet, como que não usou? Mas é o que a gente falou, às vezes estava ali, deu vontade, a situação proporcionou e não tinha uma camisinha. Exatamente. E aí eles são inconsequentes. A gente, quando está sob o efeito de excitação, normalmente qualquer idade acaba, a razão vai embora, é só desejo. Imagina para um adolescente. Então eles vão mesmo fazer e vão pensar só depois na consequência. E às vezes pode ser tarde. Então é bacana entregar. Isso. Tá ótimo. Muito obrigada pela conversa. Obrigada por ter quebrado os nossos tabus. Eu acho que a gente ainda tem muito o que conversar, muito o que perguntar. Então tenho certeza que esse encontro vai gerar muitas dúvidas ainda, muito mais conversa. Eu espero que tenha ajudado vocês também, que isso daqui é uma troca entre nós. Me sigam no Instagram, eu, Mãe de Adolescente, estou no Facebook e aqui também no meu canal, eu, Mãe de Adolescente. Clica aí embaixo, se inscrevam, espalhem os vídeos, porque todo mundo precisa dessa informação. Beijos e até a próxima. Obrigada.